Olá pessoal, no bloco anterior nós falamos já do custo de transação quando da emissão de ações e nós já começamos a falar agora da compra e venda das ações de tesouraria. Terminamos o bloco falando que quando da aquisição o custo de transação ele incorpora, serve como acréscimo ao custo das ações. E quando da venda das ações de tesouraria ele vai diminuir o lucro ou aumentar o prejuízo. Vamos ver aqui no quadro? Antes, porém, é interessante a gente falar como são essas operações de compra e venda de ações de tesouraria sem custo de transação. Vamos supor que houve uma compra de ações em tesouraria, né? Quando você comprou ações de tesouraria, aí você vai fazer que lançamento, Silvio? Eu vou debitar ações em tesouraria, certo? Debito ações em tesouraria e credito caixa. Comprei por 100 mil, certo? Comprei essas ações de tesouraria por 100 mil. Aí vou vender essas ações em tesouraria. Vou vender. Aí vamos supor o primeiro caso, situação 1, o valor da venda a gente vai vender por 120 mil. Ou seja, houve lucro na venda das ações de tesouraria. Então como é que a gente vai fazer esse lançamento? Débito da conta caixa, 120 mil. A gente vai creditar a conta ações em tesouraria, qual era o valor dela? 100 mil, certo? E a gente vai creditar a conta lucro na venda de ações de tesouraria. Isso é uma reserva de capital. Lucro na venda de ações de tesouraria, isso é a mesma coisa de ágio na emissão de ações, né? Comparado, por analogia, ágio na emissão de ações. No valor de quanto? No valor de 20 mil, certo? Essa primeira situação foi a gente vendendo isso aqui com lucro. Então, a gente pegou, vendeu por 120, ações de tesouraria 100 e reserva de capital, lucro na venda de ações de tesouraria no valor de 20 mil. Beleza. Quando a gente pegou na situação 2 agora, nós vamos ver isso aqui sendo vendido, venda por 90 mil. Ou seja, vendeu por um valor menor de que o custo, ou seja, teve prejuízo. Então eu vou debitar aqui caixa, vou debitar caixa de quanto? O valor da venda, 90 mil, Silvio. Vou creditar ações em tesouraria de quanto? De 100 mil. E aí houve um prejuízo na venda de ações em tesouraria. De quanto? De 10 mil, certo? Olha só, primeira coisa que você tem que saber, o lucro na venda de ações em tesouraria não foi para o resultado, foi lá para a reserva de capital. Quando você adquire essas ações de tesouraria, só elas vão ficar retificando a conta que forneceu recurso para aquisição. Mas entenda que aquilo ali é recurso econômico. Muita gente fala, não comprou com a reserva? Não, você compra com o quê? Com caixa, você compra com recurso do banco. Agora ela vai ficar retificando aqui, por exemplo, a conta reserva estatutária. Ela tinha lá um valor de 1 milhão, aí você usou aqui uma parte daqueles recursos econômicos para comprar ações de tesouraria, 100 mil. Aí ela vai ficar retificando essa conta lá no PL, certo? As ações de tesouraria. Beleza, então quando você vendeu essas ações por um valor menor, teve prejuízo, você vai debitar aquela conta que forneceu os recursos para aquisição dessas ações de tesouraria. Então a gente debitava que conta? Reserva estatutária. O importante é que você saber é o seguinte, tanto você vendendo as ações de tesouraria com lucro, como você vendendo as ações de tesouraria com prejuízo, isso não vai dar impacto aonde? Na DRE, certo? O lucro na venda de ações de tesouraria você creditou quem? A reserva de capital e o prejuízo você debitou a reserva que forneceu os recursos para a sua aquisição. Beleza, então esse aí foi um caso, né? A gente comprou aquelas ações de tesouraria por 100 e vendeu por 120 e vendeu por 90. Beleza. Agora vamos supor que você pegasse essas ações de tesouraria que eu estivesse comprando agora, eu não comprei essas ações mais em tesouraria por 100, certo? Eu vou comprar essas ações de tesouraria, o valor das ações em tesouraria, agora, o custo dessas ações em tesouraria para mim foi 95. O custo tinha sido 100, né? Que não tinha tido custo de transação nenhum, tinha sido 100. Agora vamos supor que eu comprei as ações em tesouraria o custo dela é 95 mil. Só que teve um custo de transação de 5 mil. Olha só como foi diferente. Na outra, lá não teve custo de transação. O valor das ações de tesouraria era quanto? Era 100. Agora não, agora o custo das ações era 95. E teve um custo de transação de quanto? De 5. Então, o custo de transação, conforme nós mostramos, ele vai ser contabilizado como um acréscimo ao custo das ações de tesouraria. Então, nesse caso aqui, eu vou debitar ações de tesouraria de quanto? De 100 mil, certo? 100 mil.
e creditar a caixa de 100 mil, certo? Ah, sim, ficou a mesma coisa do outro. Ficou, mas o outro, tudo era o custo das ações de tesouraria, não tinha tido custo de transação. Aqui não, aqui agora teve um custo de transação. E ele serviu de acréscimo para o custo das ações de tesouraria. A gente contabilizou o custo de transação aonde aqui? Nas ações de tesouraria. Beleza? 5 mil. Ok. Agora imagina você que você vai vender essas ações de tesouraria e a gente viu que vendeu, não teve custo de transação naquele primeiro caso. Agora a gente vai vender por 120 e vai ter um custo de transação de 3 mil na venda. Tanto em uma situação como em outra vai ter um custo de transação de 3 mil. Se vai ter um custo de transação de 3 mil, significa o quê? Olha só, vamos colocar aqui porque fazendo um paralelo fica mais fácil você entender. No caixa não vai entrar 120, porque você teve um custo com aquela transação de 3 mil. Então no caixa vai entrar quanto? Vai entrar 117 mil. Só que o custo das ações de tesouraria era quanto? Era de 100 mil. 100 mil de custo das ações de tesouraria. Então vai ter uma reserva de capital, lucro na venda das ações de tesouraria de quanto? De 17 mil. Olha só que lindo, o custo de transação, quando da venda das ações de tesouraria, ele fez o quê? Ele diminuiu o lucro, certo? Ele diminuiu o lucro. Você antes, quando tinha, 100, o custo dela 100, vendeu por 120, você contabilizou um lucro de 20. Agora 100, vendeu por 120, mas teve um custo de transação de 3, a gente contabiliza quanto? 17 somente de lucro na venda de ações de tesouraria, certo? Reduziu o lucro. Agora vamos supor que você está vendendo agora e teve um custo de transação de 3, vendendo com prejuízo. Vai entrar 90 mil no caixa? Não, Silvio, só vai entrar aqui quanto? Só vai entrar 87 mil, no caixa. Ficou ali desfocado no caixa cá embaixo. O caixa vai entrar quanto? O caixa vai entrar 87 mil. Beleza. Só que as ações de tesouraria são de quanto? De 100 mil. Certo? Então, o valor, olha só, você recebeu 87, vendeu, o custo delas era 100, porque você teve um prejuízo na venda de ações de tesouraria de quanto? De 13 mil. Ou seja, antes, sem o custo de transação, era 10. Como teve o custo de transação, foi para quanto o prejuízo? Para 13, aumentou o prejuízo. Então aqui a gente resumiu tudo que você viu lá naquele momento lá. Que ele falou que as ações em tesouraria, quando você vai adquirir as ações de tesouraria, o custo de transação, elas vai ser um acréscimo ao custo das ações. Então se eu comprei por 95 e teve um custo de transação de 5, eu vou contabilizar quanto? 100 mil. Quando da venda? Quando da venda das ações de tesouraria. Se você vendeu por lucro, aqui seria um caso de você ter vendido por lucro. 100, você vendeu por 120, teria tido um lucro de 20. Como houve o custo de transação de 3, o lucro vai ser quanto? 17. Ele reduziu o quê? O lucro na venda das ações de tesouraria. Ou então, no outro caso, a gente tinha vendido por 90. Como teve um custo de transação de 3, a gente contabiliza quanto? 87. O custo era 100. Então o prejuízo vai ser quanto? 13 com custo de transação. E sem o custo de transação teria sido 10. Fez o quê? Aumentou o prejuízo. Certo? Ou diminui o lucro ou aumenta o prejuízo. Então é o que ele falou aqui, ó. Olha só. O custo de transação incorrido na aquisição das ações de emissão da própria entidade deve ser tratado como acréscimo do custo de aquisição de tais ações. Certo? Os custos de transação incorridos na aquisição de ações, da emissão da própria entidade, deve ser tratado como acréscimo ao custo de aquisição de tais ações. Os custos de transações incorridos na alienação de ações em tesouraria deve ser tratado, custo de transação na alienação, na venda das ações de tesouraria, como redução do lucro ou como acréscimo do prejuízo dessa transação. Resultados esses contabilizados diretamente no PL. Lucro na venda de ações de tesouraria ou prejuízo na venda de ações de tesouraria. Contabilizado diretamente no PL na conta que houver sido utilizado como suporte à aquisição de tais ações. Não afetando o quê? O resultado da entidade. Então, tá claro ali o que nós vimos lá, mostrando lá os exemplos, Capitalização agora, contabilização da captação de recursos de terceiros. A gente viu ações, emitindo ações no mercado primário, reserva de capital e custo de transação. Vimos, compra e venda das ações de tesouraria. Agora a gente está vendo contabilização da captação de recursos de terceiros. Esse recurso de terceiros ele pode ser através de um simples empréstimo ou através de quê? De debêntures, certo? Vamos lá. Contabilização da captação de recursos de terceiros. O registro do montante inicial dos recursos de capital de terceiro classificado no passivo exigível deve corresponder ao seu valor justo líquido dos custos de transação diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro.
O custo de transação incorridos na captação de recursos por meio de contratação de instrumento de dívida, empréstimo, financiamento ou título de dívida, tais como os debêntures, notas comerciais ou outros valores, deve ser contabilizados como redução, o custo de transação. Ele vai ser contabilizado como redução do valor justo inicialmente reconhecido do instrumento financeiro emitido, para evidenciação do valor líquido recebido. No caso de capitalização de encargos financeiros durante o período de formação ou construção de ativos qualificáveis, os mesmos procedimentos devem ser utilizados para a definição dos valores a serem ativados. O valor a ser contabilizado deve corresponder aos encargos financeiros totais e não apenas à despesa financeira. Aqui a gente vai, né, essa parte do empréstimo, né, não é para aquisição, construção lá dos ativos qualificáveis que nós vamos estudar em outro pronunciamento. Então, ativos qualificáveis são aqueles ativos que demoram muito tempo, né, um longo tempo aí de maturação. Por exemplo, uma turbina para você fabricar. Então, aquele custo de empréstimo para a fabricação daquela turbina, aquilo vai adicionar o custo da turbina, não vai ser tratado como despesa financeira. Aqui não, aqui o que a gente está vendo vai ser despesa financeira, né? Os custos de transação de captação não efetivada devem ser reconhecidos como despesa no resultado do período em que se frustrar essa captação. Então, já viu lá tanto na emissão de ações, quanto no empréstimo. Tudo isso, se você tiver um custo de transação que não foi efetivada a transação, aquilo vai ser jogado no resultado como o quê? Como despesa. Contabilização temporária dos custos de transação. Os custos de transação de que trata este pronunciamento técnico, enquanto não captados recursos a que se referem, devem ser apropriados e mantidos em conta transitória e específica do ativo como pagamento antecipado, certo? Então, enquanto não captados recursos a que ele se refere, ele vai ficar como o quê? Como despesa antecipada. Aí, se a transação não foi efetivada, você joga no resultado aquela despesa antecipada toda para despesa, ou então você vai contabilizar lá como custo de emissão. O saldo dessa conta transitória deve ser reclassificado para a conta específica conforme a natureza da operação, então logo seja concluído o processo de captação ou baixado se a operação não se concretizar. Aquela despesa antecipada ela vai lá ser reclassificado para a conta específica de custo de emissão de ações, ou então para onde? Ou então para o resultado se a transação não tiver o quê? Não tiver sucesso. Beleza, então aqui, né, a gente vai falar um pouquinho desses empréstimos, né? Então, olha só, pessoal. Então, quando você toma um empréstimo, né? Aquilo vai servir a mesma coisa que, né, daqueles pronunciamentos lá de leasing, que no leasing não deixa de ser o quê? Um financiamento, né? Então, você tomou um empréstimo, eu tomei um empréstimo, conforme nós vimos lá, né, aquela situação, eu tomei um empréstimo de 100 mil. E vou pagar esse empréstimo em 12 prestações mensais de 10 mil. 12 prestações mensais de 10 mil. Vou pagar 120 mil, ou seja, um juro de 20%. E teve um custo de transação para eu tomar esse empréstimo de 1.000. Teve um custo de transação de 1.000. Então presta atenção. Antigamente, isso aqui, esse custo de transação, ele era tratado como despesa diretamente no resultado, certo? Despesa. Então, aquele empréstimo já gerava de imediato uma despesa de 1.000, correspondente àquele custo de transação. Hoje a gente viu que esse custo de transação ele vai compor o quê? Os encargos financeiros. Então, o que é que acontece, pessoal? Você está tomando 100, vai pagar quanto aqui? Vai pagar 120. Tomando 100, 12 prestações de 10 vai ser 120. Tomando 100 vai pagar 120. Só que você teve um custo de transação de quanto? De 1.000. Então aqui, pessoal, a gente vai jogar lá no disponível, não vai entrar 100 mil, entra quanto no disponível? 99 mil. Aí você vai ter uma dívida, né? Uma dívida de quanto? Uma dívida de 12 prestações de 10, que vai dar quanto? Vai dar 120 mil. E a diferença entre o que você efetivamente recebeu e o que você vai pagar vai ser o quê? Encargos financeiros a transcorrer. Encargos financeiros a transcorrer de quanto? De 21 mil. Só lembrando, esses encargos financeiros ali tem os juros e tem um custo de transação. O conceito de encargos é tudo, juro, custo de transação, ágio, deságio, prêmio, tudo isso aí, né? Beleza. Então isso aí que a gente vai contabilizar em relação ao empréstimo. Aí, o que é que acontece, pessoal? Se ele pedir, por exemplo, no momento que você toma um empréstimo, o que é que aconteceu? O ativo aumentou em 99 mil e o passivo aumentou em 99 mil. Então, na tomada no empréstimo, põe uma coisa na tua cabeça. Não existe despesa financeira na tomada do empréstimo. Vai existir despesa financeira quando? Com o passar do tempo. Passou um mês, ali vai ter a despesa financeira. E como é, Silvio, que eu calculo essa despesa financeira? A despesa financeira vai ser
olha só, quanto efetivamente você tomou? O valor efetivamente, o valor líquido, 99 mil vezes a taxa efetiva de juros da transação. Aí a gente vai achando a despesa financeira que a gente vai tendo, certo? Despesa financeira 99 mil vezes a taxa efetiva. Em relação ao empréstimo, é tranquilo. Em relação às debêntures, porque o empréstimo não tem prêmio. Não tem prêmio para você tomar empréstimo. Agora as debêntures muitas vezes tem prêmio. Você toma, emite debêntures, as debêntures, elas têm valor nominal, olha só se fosse o caso aqui das debêntures, de 100 mil, aquela mesma coisa. Você vai resgatar as debêntures, o valor do resgate dela, em uma prestação solar, vai ser 120 mil. O resgate, é a mesma coisa do outro, certo? Beleza. Ou seja, mas resgatar por um valor maior, e teve uma... Aí, pessoal, essas debêntures, olha, isso aqui foi os juros dela. Então, se tivesse somente esse caso aí das debêntures, você ia fazer a mesma coisa. Você ia debitar aqui, ó, botar aqui no banco conta movimento, quanto de debêntures 100 mil que entrou, e lá você teria uma debêntures a resgatar no valor de quanto? De 120 mil, e a diferença entre isso aqui seria encargos a transcorrer no valor de quanto? De 20 mil, certo? Isso é uma debêntures que ela foi emitida sem o quê, Silvio? Sem prêmios, sem custo de transação. Sem prêmio, sem custo de transação. Mas, né, então vai ficar igualzinho como se você tivesse tomado um empréstimo. Agora, se Silvio tivesse um custo de transação aqui, se tivesse um custo de transação, como você deu lá o exemplo no empréstimo de 1.000, o que ela queria mudar? O que ela queria mudar é que no banco não ia entrar quanto, Silvio? Não ia entrar 100 mil, ia entrar 99 mil, certo? E aí esses encargos, eles iam ficar ali retificando a mesma coisa, ó. Você ia ter ali encargos, né? Só que em vez de ser empréstimo, você ia ter que pagar, dívida a pagar, você tem uma debênture a resgatar no valor de 21 mil. Aí custo de transação. Ou seja, até aqui foi a mesma coisa que você viu para o empréstimo. Só que essas debêntures, elas podem ser emitidas, pessoal, também com prêmio, um valor a mais aí, um valor que você cobrou a mais, é como se fosse um ágio na emissão desses debêntures, certo? Aí se essas debêntures, elas forem emitidas com prêmio, o que é que vai mudar? Se elas forem emitidas com prêmio, foi emitido com prêmio, por exemplo, de 5 mil, foi emitida com prêmio de 5 mil. Aí o que é que vai acontecer? Pessoal, não vai entrar aqui agora no banco conta movimento 99, vai entrar quanto? 99 com mais 5, vai entrar 99 com mais 5, vai entrar 104 mil, certo? Ah, certo, Silvio, então quer dizer, quando cobrou o prêmio, né, 104, então né, efetivamente você está, né, tomando 104 para pagar 120. Então você vai ter encargos a transcorrer de quanto? De 16 mil. 16 mil de encargos a transcorrer, certo? E esse conceito de encargos a transcorrer, eu já lhe falei, que isso é muito mais amplo. Isso aqui envolve despesa financeira, olha só, aqui dentro tem despesa financeira? Tem. Naquele encargo a transcorrer ali tem uma despesa financeira de quanto? De 20 a transcorrer. Tem um custo de transação de quanto? De 1.000 ali a transcorrer. E tem um prêmio, uma receita apropriada de quanto? De 5 mil. Esse com aquilo ali, pessoal, ele tivesse isso aqui, ó, naqueles encargos a transcorrer. Ele tivesse, ó, encargos a transcorrer. Ele tivesse ali juros a transcorrer. Juros a transcorrer de quanto? De 20 mil, certo? Tivesse um custo de transação a transcorrer de quanto? Custo de transação a transcorrer de 1.000, certo? E tivesse ali, ó, positivo, uma receita com debêntures a apropriar. Receita com debêntures a apropriar de quanto? De 5 mil. Só que a gente já viu que isso aqui, ó, isso aqui tudo compõe o quê? Compõe os encargos. Juros, custo de transação, prêmios, tudo isso não compõe os encargos? Compõe. Então é como se eu tivesse, ó, mastigando aquilo ali, ó, torcendo aquilo ali, 20 com 1, 21, menos 5, 16, aí ficou encargos a transcorrer de quanto? De 16, ou seja, a diferença entre o que você recebeu e o que você vai pagar vai ser tudo encargos, certo? A diferença entre o que você recebeu vai ser tudo encargos. Então, independente de você ter emitido debêntures com prêmio, com custo de transação, com o que for,
né? No momento que você emite aquelas debêntures, também não vai ter o quê? Não vai ter despesa financeira. Naquele momento não tem despesa financeira, certo? O valor que você aumenta o ativo é igualzinho ao valor que você aumenta o passivo. E se ligar que em relação às debêntures, é sempre isso aqui, ó. Olha só, em relação às debêntures. O que é que eu preciso saber, Silvio? Ó, você vai ter lá no ativo e vai ter lá no passivo, certo? Qual é o valor que eu vou ter no ativo? É o valor nominal das debêntures, o valor, ó, que vai entrar no passivo, é o valor das debêntures, não é isso? O valor que eu vou ter lá com as debêntures, mais o que, pessoal? Mais, ó, meu valor efetivamente, que vai entrar lá, 100 mil, né? Mais o prêmio e menos o quê? Menos o custo de transação. Esse é o valor que vai entrar no ativo, certo? E no passivo você vai ter a dívida com debêntures e os encargos, o quê? Encargos a transcorrer. Sendo que essa diferença entre a dívida e os encargos a transcorrer vai dar esse mesmo valor. O valor das debêntures mais o prêmio menos o custo de transação. Porque ali a dívida, normalmente vai ter que resgatar em 10 prestações de 15 mil, não sei quanto. Ou seja, tem uma dívida. A diferença entre o que entrou e o que você vai pagar vai ser tudo o quê? Vai ser tudo encargos a transcorrer. Só lembrando que encargos a transcorrer é uma conta ampla, né? Que encargos a transcorrer ali vai englobar o quê? Vai englobar tanto a parte de despesa financeira, né? Tanto a parte de ágio, tanto a parte de deságio, tanto a parte de prêmios, tudo isso aí vai ser incluído naquela parte ali né, dos encargos a transcorrer. Como eu falei, né, isso aqui pode você pegar, não é comum em uma questão ele vir com isso aqui segregado não, já aconteceu até vir. A diferença logo entre o que você recebeu e o que você vai pagar é para ser tudo logo considerado aí como o quê? Como encargos, certo? A diferença entre o que você recebeu e o que você vai pagar. Beleza, pessoal? Então aí a gente viu aí essa parte, né, teórica em relação ao pronunciamento, só lembrando, né, que as despesas que você vai tendo, né, antes de efetivar aquilo ali, você vai tratando como despesa antecipada. E depois você aloca lá, na conta específica de custo de emissão, né, ou então você joga, se aquela transação não tiver sido sucesso, você joga para o resultado como despesa, dá baixa lá no resultado como despesa. A divulgação, né, isso não tem sido muito objeto de prova mais ali a contabilização, a entidade deve divulgar as seguintes informações para cada natureza de captação de recursos, títulos patrimoniais ou de dívida. A identificação de cada processo de captação de recursos, agrupando aí conforme a natureza, o montante dos custos de transação incorridos aí em cada processo, separado aí por processo, os custos de transação, né, separado por processo de captação, o montante de quaisquer prêmios obtidos no processo de captação, a taxa, isso é importante, né? A taxa efetiva de juros de cada operação você tem que divulgar aí nas notas explicativas. O montante dos custos de transação e prêmios, se for o caso, né? A ser apropriado ao resultado em cada período subsequente. O valor que você vai jogando aí no resultado, isso deve ser objeto aí da divulgação. Beleza? Então aí a gente viu aí essa parte teórica aí do pronunciamento e no próximo bloco aí a gente começa já resolvendo as questões. Até já.